Olá, sou Danilo, seu professor de Física. A nossa aula de hoje é queda livre. Por que esse nome de livre? Porque o objeto que vai cair, ele vai cair sem nenhuma resistência do ar. Vai cair como se não houvesse nenhum obstáculo. Um paraquedas, quando cai, ele não cai em queda livre. Porque se ele caísse em queda livre, ele ia descer de forma acelerada, mas ele não cai em queda livre porque o ar segura a resistência, o ar resiste o movimento do paraquedas, ele cai num movimento uniforme, então não cai em queda livre. Então todas as vezes que falar em queda livre, ele não haverá o atrito com o ar, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar um objeto, uma pedra que vai cair em queda livre. Todo objeto, quando é largado, abandonado, cai, é solto em queda livre, o que acontece? Sua velocidade inicial é zero. Isso então é importante a gente ter em mente, tá? Então vou colocar aqui um objeto, no caso uma pedra. Quando a questão diz um objeto que caiu, foi solto, largado, abandonado, então ele tem sua velocidade inicial igual a zero. Tá aqui, ó, velocidade inicial igual a zero. Nessa queda livre, esse objeto, ele vai cair de uma altura de 5 metros, tá? Uma superfície que tem uma altura de 5 metros. Então, vamos colocar aqui. Tá aqui, 5 metros. Muito bem, aqui é a superfície onde ele vai atingir o solo. Como ele está caindo em queda livre, e nós temos uma aceleração, ele vai ter a aceleração da gravidade. E qual é a aceleração da gravidade? Que nós representamos por a letra G. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que a gente trabalha mais com 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os cálculos. Muito bem. E o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Então, para resolver um movimento de queda livre, para tratar da queda livre, nós temos que usar as equações do movimento uniformemente variado. São 3 as equações do movimento uniformemente variado. Primeiro aqui vou colocar a equação da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa é a equação da velocidade. Agora vamos para a equação dos espaços, tá? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essas são as 2 equações principais do movimento uniformemente variado. Agora tem uma terceira equação que nos ajuda bastante, que é essa aqui, conhecida como a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a de aceleração vezes d de distância. Para memorizar, a gente diz assim: vi vovó atrás do toco, sentado sozinho vendo televisão até tarde. Vi você 2 vezes antes de deitar. Muito bem, essas são as equações. Mas nesse nosso movimento aqui de queda livre, o que nós buscamos resolver? Nós queremos resolver aqui qual será a velocidade final, a velocidade com que esse objeto vai atingir o solo. Quando ele chegar no chão, qual será a sua velocidade? Nós também queremos saber qual será o tempo de duração dessa queda, tá bom? Então vamos resolver nossa questãozinha trabalhando com essas ferramentas. Bem, vamos nessa ordem aqui que é mais simples para nós. Vamos buscar primeiro aqui a velocidade. Velocidade final. Eu tenho uma velocidade inicial, que é 0, e estamos buscando aqui a velocidade que ele atinge o solo, que é a velocidade final. Como é que fica isso aqui?
Bem, essa equação aqui do meio não pode. Por que não pode? Porque não tem velocidade final. Ela tem a velocidade inicial, mas nós queremos a velocidade final, então nós não podemos usar essa equação aqui, equação dos espaços. Aqui tem a velocidade final que nós queremos. Tem também a velocidade inicial, tem também a aceleração, que é a aceleração da gravidade, mas nós não temos o tempo, então nós não podemos usar nem essa. Sobrou para nós esta equaçãozinha aqui. Vamos aplicar esta equação no movimento uniformemente variado em queda livre e vamos encontrar qual é a velocidade final com que o nosso objeto vai atingir o solo. Então fica assim: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que nosso exemplo aqui é 0. Todo corpo que cai em queda livre, que é largado, abandonado, tem inicialmente uma velocidade igual a 0. Mais 2 da fórmula, o A é de aceleração, no caso aqui a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, vamos adotar 10 vezes a distância. A distância aqui é a altura. A altura que esse objeto vai cair é uma altura de 5 metros. 5 metros de altura, então vamos colocar aqui. Resolvendo essa matemáticazinha tranquila, o que nós temos? Ó, V ao quadrado é igual, o 0 sai, 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. Não é a nossa resposta final. Nós precisamos então tirar o quadrado daqui e acrescentamos raiz do outro lado. Tirando o quadrado daqui, acrescento raiz do outro lado, 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Logo, esse objeto vai atingir o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? 10 metros por segundo. Nós já achamos a velocidade. Agora a questão é, qual é o tempo que esse objeto leva para atingir o solo? O tempo que esse objeto leva para atingir o solo, então vamos ver qual é a nossa equaçãozinha aqui que nós vamos utilizar para calcular o tempo de queda. Então vejamos. Primeira questão, ó, primeira equaçãozinha pode ser, sim, podemos usá-la. Essa daqui já não podemos usar porque não tem tempo. Então, podemos usar esta primeira, mas também podemos usar esta segunda. Só que tem um detalhe: na segunda nós vamos cair numa equação do segundo grau, aí nós vamos ter que calcular o delta, x linhas, x duas linhas. Então vamos simplificar a nossa física, vamos fugir aqui da equação do segundo grau. Então, utilizando a primeira equação, que é a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Resolvendo, vamos ver aqui, ganhando espaço aqui, como é que fica. Já sabemos que a nossa velocidade, a velocidade com que ele vai atingir o solo, é uma velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Muito bem. Vamos agora fazer aqui as devidas substituições e vamos achar. Velocidade final é a velocidade com que atinge o solo, é 10. Velocidade inicial, se o objeto foi largado, abandonado, ele terá uma velocidade lá em cima, inicial, uma velocidade de 0, mais a de aceleração. A nossa aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, vezes o tempo. Muito bem, calculando aqui o tempo, o que nós vamos achar? Tempo é igual a 10 dividido por 10, vai dar exatamente 1 segundinho de queda, tá certo? Vai dar exatamente 1 segundo de queda. Então, daqui até aqui são 1 segundo. 1 segundo é o tempo que leva para cair. Mas aí passamos a pergunta: onde estará esse objeto antes de atingir o solo? Por exemplo, após um tempo de partida de 0,4 segundos, tá bom? Então vamos descobrir qual é a altura que ele está num tempo de 0,4 segundos.
Aí, nesse caso, nós vamos usar a equação dos espaços, né? Nós já descobrimos aqui que o tempo para cair é o tempo de 1 segundo e que atinge o solo com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, no tempo de 0,2 segundos, ele ainda está em queda livre, não atingiu o solo. Mas qual será a sua altura? Então, vamos lá. Vamos usar esta equação daqui. Ó, espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais A de aceleração vezes T ao quadrado sobre 2. Sentado, sozinho, vendo televisão até tarde. Então, vamos lá. Vamos então, o que nós queremos aqui é o espaço final. Ele partiu lá de cima, nós vamos determinar a origem aqui, tá bom? Aqui é que começa a partida. Então ele está descendo aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, aqui embaixo 5 metros ele desceu. Então daqui até aqui é uma altura de 5 metros. Então a origem onde ele partiu, o espaço inicial dele, vamos colocar 0, porque aqui nós vamos começar a contar o espaço. 0. Muito bem, mas a velocidade inicial dele, a velocidade com que ele foi largado e abandonado, quando um corpo é largado e abandonado, velocidade sempre 0 inicialmente. Velocidade 0. O tempo que nós estipulamos aqui foi um tempo de 0,4 segundos. Vamos botar 0,4 segundos aqui. 0,4 segundos. Mais a gravidade. A gravidade vale 10 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado, 0,4 ao quadrado. Muito bem, dividido por 2. Então vamos lá, vamos para a nossa matemática agora. Espaço final é igual ao espaço inicial, 0, mais 0 vezes qualquer coisa é também 0, 0 mais 0. Agora vamos resolver isso aqui. Resolvendo isso aqui, 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado é quanto? É 0,16. 0,16 vezes 10 é 1,6. 1,6 dividido por 2 é 0,8. Então, ó, 0,8. Então, nós temos aqui 0,8. Veja só, então 0,8 é o que ele desceu. Ora, se ele desceu 0,8 numa altura de 5 metros, qual é a sua altura agora? Então, estava lá em cima 5 metros, desce 0,8. Se ele desceu 0,8, a sua altura então será o quê? 5 menos 0,8, ele estará numa altura de 4,2 metros de altura, ok? Então, é isso aí na queda livre dos corpos, tá? Não esquecendo que a gravidade é 9,8, mas nós estamos colocando aqui 10 para facilitar nossos cálculos, mas a prova pode escolher um outro planeta que não seja o planeta Terra, e aí eles vão ter que especificar a gravidade local desse planeta ou um outro lugar qualquer, tá bom? Então, nós temos um movimento uniformemente variado, por quê? Porque cai sempre com uma aceleração de 10, 10 e 10. Então, o que acontece? Para cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10. Então, observe uma coisa. Daqui até aqui é exatamente 1 segundo. Se a velocidade inicial era 0 e a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que após 1 segundo acrescenta-se 10 na velocidade. Então, por isso que ele atingiu aqui uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Muito bem, isso aí.